E olha, uma obra que combina autoconhecimento e espiritualidade. O livro Desperta, Levanta e Vence, de Adriele Lopes, é destaque na Bienal pela editora Ave Maria. O Alan Ribeiro conversou com a autora e traz para a gente essa entrevista agora. Autoconhecimento e espiritualidade são coisas que caminham juntas. A escritora Adriele Lopes, em seu novo livro, Desperta, Levanta e Vence, uma mente vitoriosa segundo o Espírito Santo, faz um convite à autodescoberta, à cura interior e à transformação de vida, utilizando os ensinamentos da fé cristã para o crescimento pessoal. E para conversar sobre essa temática, eu falo com ela agora para a gente contar um pouquinho dos detalhes desse livro e como isso pode ajudar no dia a dia. Primeiramente, seja bem-vinda à TV Pai Eterno e queria começar a nossa conversa perguntando como que uma pessoa ela pode ter esse movimento de autodescoberta por meio da espiritualidade. Então, eu gosto de dizer que o maior psicólogo de todos os psicólogos é Jesus Cristo, né? Não tem como você viver uma espiritualidade sarada se você não realmente viver uma autodescoberta de si mesmo. Porque quanto mais eu me autoconheço, mais eu conheço Jesus dentro de mim, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador e não tem como separar uma coisa da outra, né? Por isso que no Desperta, Levanta e Vence, eu gosto sempre de dizer que nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito. E esse processo do autoconhecimento nos revela Cristo dentro de nós. É simples assim. Como a fé e a espiritualidade nos ajudam a sair da estagnação. Desperta, levanta e vence. Uma mente vitoriosa segundo o Espírito Santo é o nome do nosso livro, justamente por conta disso. Por quê? Porque nós precisamos viver esses 3 passos. Sem esses 3 passos, nós não conseguimos seguir a mentalidade de Cristo, que nos é proposto o tempo todo na palavra de Deus. Então, qual é o primeiro processo? Despertar. Se nós lembrarmos de Jesus com a sogra de Pedro, a primeira coisa que ele fez foi despertá-la, colocá-la de pé, e a partir do momento que ela começou a servir, a cura foi acontecendo ao longo do caminho, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa ser totalmente curado para se levantar, a gente precisa ser totalmente transformado para se levantar, e o processo não é esse. O processo é o despertamento, né? É a disposição de se levantar. Por isso a fé, gente, não é movido aos sentimentos, a fé não é movida às circunstâncias. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Levanta desta apatia espiritual, desperta desse lugar e provavelmente você vai começar a ter uma vida vitoriosa, uma mentalidade de Cristo, porque no mundo nós teremos aflições, né? Mas ele garante que ele está conosco em todas elas, né? Todas as dificuldades. A gente já ouviu de muitos especialistas que as pessoas que têm depressão, se elas se apegam na fé, na espiritualidade, é um excelente caminho para sair dessa situação. Você traz isso no livro? Eu gosto de dizer, querido, que o livro Desperta, Levanta e Vence não é um livro para você ler, é uma metodologia de cura, justamente para você não só se autoconhecer, mas você praticar esse autoconhecimento. Porque o conhecimento por si só, ele não faz nada, né? O conhecimento colocado em prática, ele se transforma em sabedoria. Então, a depressão é justamente, eu gosto de dizer, que é aquela doença que nos faz enxergar preto e branco, né? Então, quando você começa a viver uma vida espiritual, ela te promove sinapses neurais, ocitocina, outros hormônios da alegria, do prazer, e você vai fazendo o quê? Você começa a enxergar colorido, a cor volta. Gente, compreende uma coisa, o nosso corpo e a nossa mente anda em conjunto com a nossa espiritualidade. A fé não só te move a um processo de cura espiritual, mas a fé te move a um processo de cura emocional e fisiológico. Isso é neurocientificamente comprovado. O nosso cérebro também deseja rezar, orar, crer. Eu gostaria de perguntar como associar o crescimento pessoal aos ensinamentos da fé e queria que você trouxesse aí alguns exemplos concretos que estão presentes no seu livro. Santa Teresa d'Ávila dizia que a oração sem a contemplação, sem a imaginação, é apenas uma oração repetitiva. Então, quando você for rezar, quando você estiver naquele dia assim, angustiado, com o pensamento acelerado,
Comece a falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a colocar a verdade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não fala das dívidas, fala do Senhor é o seu pastor. Não fala do problema. Coloque Deus, né, no lugar dos gigantes. Coloque Deus no lugar das provações. É simples. O seu cérebro, ele se alimenta de tudo aquilo que você entrega para ele. Então vamos entregar fé, vamos entregar alegria, vamos entregar motivação, vamos entregar a mentalidade que provém somente do Espírito Santo. Adriele, agradeço a sua participação aqui no Pautas da Igreja. Sem dúvida, quem está em casa pôde aprender um pouco mais e entender isso sobre autodescoberta, como a espiritualidade pode ajudar no dia a dia. Ai, querida, é um prazer, é uma alegria poder falar de Deus, poder falar de fé e poder falar da ciência, né? Porque às vezes a gente acha que tem que separar uma coisa da outra e na verdade não é. Se felicidade não é ausência de problema, felicidade é saber lidar com os problemas e sair mais vencedor de cada um deles. Viu? Que Deus abençoe, foi um prazer imenso. Falou tudo, né?